Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para este domingo. No sábado, fizemos a reflexão sobre o livro de Esdras. Agora vamos fazer sobre Neemias, naquela sequência que nós vamos falar da Bíblia toda, numa breve análise de cada livro, né? Importante salientar que Esdras, Neemias, assim como a rainha Esther, foram contemporâneos, tá? Neemias, depois que Esdras viajou para Jerusalém, né? Neemias viajou 13 anos depois de Esdras, pois ele chegou a Jerusalém no ano 20º do rei Artaxerxes. Lembra desse rei? Que eu falei que tem um decreto muito importante que nós devemos levar em consideração nos estudos mais à frente, né? Isso você encontra em Neemias 2, verso 1. Assim como no livro de Esdras, Neemias segue apresentando os dramáticos eventos que ocorreram durante a reconstrução de Jerusalém, especialmente em relação aos muros, a construção dos muros. Neemias foi uma força considerável para Esdras, pois trabalharam juntos após a chegada de Neemias, como eu disse, 13 anos mais tarde, né? Depois de Esdras. No livro de Esdras, os aspectos mais cívicos foram abordados. Já em Neemias é visto um construtor propriamente dito em ação. Esses homens tiveram a liberdade de trabalhar como fizeram, tendo o apoio do governo persa, graças à fidelidade de Esther. Olha Esther entrando aí já na construção. O rei que estivera no trono antes de Artaxerxes fora seu pai, Assuero, aquele que nós vamos ver na história de Esther, né? Alguns reis persas foram muito importantes na história de Esdras, de Neemias e da própria Esther, né? Dentre eles, Ciro, né, que foi o responsável pelo primeiro decreto que foi emitido em 536 a.C. Depois Cambises ou Assuero, né? Assuero era um título. Nem todos os reis usaram-no. Assuero morreu em batalha no Egito, tá? Esse Assuero, ele foi de 530 a 522 a.C., conforme contemplado no livro de Esdras, né? Esmerdes ou Artaxerxes, né? Esse foi de 522 a.C., conforme Esdras capítulo 4. Durante 6 meses, o filho Gaumata fingiu que era filho de Artaxerxes, tá? O jovem Esmerdes, após o assassinato do herdeiro do trono e a morte de Cambises no Egito, Gaumata se aclamou rei, dizendo que ele era o jovem rei Esmerdes. Foi esse usurpador que, em 522 a.C., impediu a reconstrução do templo de Jerusalém. Isso está no livro de Esdras. Ainda em 522 a.C., Dario Estapes descobre a traição, destrona o falso Esmerdes e ocupa o trono em seu lugar. Você vê que como é que era a busca pelo poder, né? Nada muito diferente de hoje em dia, tá certo? Um outro muito importante, um rei muito importante, é Dario, né? Dario Estapes, 522 a 486 a.C. Foi esse Dario que emitiu o segundo decreto em 520 a.C., no segundo ano de seu reinado. Durante sua gestão, no segundo ano, os profetas, já tinham novos profetas, Ageu e Zacarias, nós vamos falar mais à frente, iniciaram seus ministérios. Você vê que há uma contemporaneidade muito interessante nas profecias, né? E cada um com seu estilo diferente de escrever,
todos, porém, inspirados por Deus, né? E aí temos o Xerxes Assuero, né? Este foi o Assuero dos dias de Esther. Ele foi omitido por Esdras em seu livro, mas foi-lhe dedicado todo o livro de Esther como um dos personagens mais importantes do drama que quase levou os judeus à extinção na capital persa. A história de Esther nós vamos ver mais à frente. Ele não teve nenhuma participação nos acontecimentos relacionados à construção do templo em Jerusalém. E temos Artaxerxes Longímano, né? Este foi no período de Esdras e de Neemias. Foi ele que emitiu o terceiro decreto. Está lá em Esdras, capítulo 7, versos de 7 a 25. E também, 13 anos mais tarde, favoreceu a ida de Neemias a Jerusalém. Então, esse decreto é muito importante, nós vamos ver lá no capítulo 8 de Daniel a importância desse decreto. O que eu sugiro a você? A história é maravilhosa, que você possa estudar a palavra do Senhor, buscando inspiração em oração ao Espírito Santo, e que você possa comprometer a sua família e juntos estudar a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe.